questão 4, grupo 14. Essa questão é bastante interessante, lá do professor Bruno Ribas, estradas asfaltadas na versão viagem aérea. Basicamente, ele está dizendo aqui, ó, que o país possui alguns componentes conexos, ou seja, algumas cidades conectadas aqui no caso. Os núcleos das cidades, conectados entre si, por estradas asfaltadas, mas sem conexão geral com as demais cidades do país. Ou seja, basicamente, são 2 graus. O que ele está falando? O João, ele estava em Logônia. Aí o que aconteceu? Ele não tem dinheiro para poder pagar viagens de avião para todas as cidades. Então o que ele está querendo? Ele está querendo achar a cidade com maior quantidade de estradas saindo, saindo dela para outros estados. Porque basicamente, ó, ele está dizendo aqui que a passagem de avião tem todos o mesmo preço. E aí ele quer ir para a região que possua o maior número de cidades conectadas por estrada. Basicamente, ele vai receber os dois números, V e J, representando a quantidade de cidades existentes em Logônia, as cidades, para simplificar, foram nomeadas de 0 a V, né? E a cidade que o João se encontra. Ok. Depois das primeiras linhas, existe um conjunto determinado de linhas com 0 ou mais terminado em final de arquivo. Ele vai receber V e W, dizendo que tem uma estrada conectando a cidade V com a cidade W. E essa mesma estrada ela pode voltar. Então, é um grafo não direcionado. Beleza. E essa estrada vai ser passada uma vez só. Aí ele quer achar, ou seja, basicamente para ele achar essa cidade que tem a maior quantidade de cidades conectadas, é a maior componente conexa. O que acontece? Se ele tiver na maior componente conexa, ele tem que imprimir bora para a estrada. Se ele tiver na maior componente conexa e ela tiver grau zero, ou seja, ela não está conectada com nenhum outro, ou seja, ele não vai conseguir sair da cidade de ônibus, então fica em casa. Caso exista um componente conexa maior que a de João, vai para o de menor índice, imprimindo vamos para tal, sendo que no caso é o XX aqui, né? O número do vértice. Em caso de empate nos tamanhos dos componentes, prefira a seguinte ordem. Se for tudo do mesmo tamanho que aqui João já está, né? Para ele não ter que ir para outra cidade e tipo, essa mesma cidade tiver a mesma quantidade de, de conexões, então ele não vale a pena ele sair. Caso contrário, ele vai querer uma cidade que tenha um menor índice e é isso. Aí o que acontece? Aqui ele vai fazer aquele que em si. Ele vai incluir as bibliotecas, vai abrir, vai indicar que a componente de cidade do João, maior componente conexo é zero, valor do menor índice. Aí ele pega um fluxo de componentes, né, vai colocar a quantidade menor e maior. Quantidade de conexões vai iniciar como zero. E isso aqui ele vai montar uma estrutura do gráfico. Ele montou aqui nessa função add o V e o W, né? Seria no caso aquele par das estradas. Aqui ele vai começar os códigos de grafo, ou seja, ele vai criar o grafo, iniciar, inserir, remover, vai percorrer, vai fazer um DFSR, ou seja, vai fazer um DFS recursivo, e aqui ele vai imprimir o grafo. E temos também a função de procurar algum componente conexo. Ele vai percorrer o gráfico com DFS, vai achar
a quantidade de componentes que tem. Quer dizer, não, ele vai procurar, né, no gráfico e vai percorrer procurando quais são os componentes conexos e vai salvar sempre o maior. Se ele tiver na cidade com o maior componente conexo, ele vai imprimir bora para a estrada. Se ele tiver o maior componente conexo e a quantidade de componentes da cidade for zero, fica em casa. E se ele tiver na cidade dele a quantidade for menor do que a quantidade da outra componente conexa que ele visitou, ele vai para tal cidade. E é isso, basicamente. Aqui estão os exemplos de entrada, os exemplos de saída, todos eles funcionam bem. E para rodar ele, basicamente, é compilar o código C, né? Vai jogar aqui, ó, GCC, estradas soltadas, traçou AJ, e aí você vai testar o exercício com o comando barra J, no caso, né? Foi o nome do negócio que eu defini aqui. Basicamente, para testar é bem simples. Uma, é uma questão bastante difícil, pelo menos para mim foi, porém está resolvida e para testar é bem fácil. Valeu!